Glória, amém, amém. Hoje é um domingo especial, é o nosso primeiro domingo do mês de dezembro, que é o nosso último mês. Nós vamos contemplar ao Senhor, já estamos contemplando ao Senhor neste domingo, primeiro domingo, ou seja, é a primícia de todo mês. E nós iremos tomar a Santa Ceia aqui juntos, como igreja, como família. E eu sinto da parte do Senhor de compartilhar uma palavra simples, mas ao mesmo tempo uma palavra capaz de mudar a nossa história. Você sabe que o que sustenta a nossa vida não é a comida do restaurante, não é? Aquela costela 12 horas que você comeu, maravilhosa, desmanchando, maravilhosa, perfeita, uou! Mas não é ela que te dá sustento todos os dias. O que sustenta você todos os dias é o arroz, é o feijão que os pais preparam com amor, amém? Então, essa simplicidade do que eu vou ministrar é aquilo que o apóstolo Paulo percebeu que era necessário para a igreja de Corinto. E eu quero compartilhar com você, mas não antes de poder orar e declarar que a palavra será acolhida no nosso coração como a semente que cai em terra boa. Coloca a mão no seu coração e diga assim: eu profetizo que o meu coração é terra boa, vai receber a semente que é a palavra de Deus e vai frutificar em minha casa, em minha vida, em minha história. Ao ouvir a palavra, recebo alimento, recebo saúde, recebo vitória, recebo cura, em nome de Jesus, amém. Quantos nesse momento você está sentindo alguma dor no seu corpo? Você chegou com alguma dor? O Espírito Santo falou algo para mim durante o louvor e eu quero falar para você o que Deus vai fazer com você hoje. Alguém aqui, alguma dor, alguma enfermidade? Você, essa semana, você pode levantar e fica com a mão levantada bem alto. Você foi diagnosticado, alguma coisa? Ok, amém, amém. Prepare, porque durante a palavra a sua dor vai sumir. A sua dor vai embora durante a palavra. No final da palavra eu vou perguntar novamente e você vai falar a verdade. E depois nós vamos orar por cura para aqueles que ainda sentem dor. Nós vamos orar por cura, e eu vou te dizer, você vai sair daqui totalmente curado, em nome de Jesus. Tivemos cura de diabetes no encontro, para quem não sabe, foi incrível. Depois que orou, mediu lá a diabetes, 200 e tanto, orou, mediu de novo, 100 e pouco. O negócio está forte, amém? Cura de câncer, diabetes, AIDS, vai ser muito normal nas nossas células, em nome de Jesus, por causa dessa palavra que você vai ouvir hoje. Escute. Os sinais seguiram Jesus e nos seguirão também. Aonde nós formos, nós vamos manifestar a cura do Senhor. Quantos creem, diga amém. Eu também creio nisso, aleluia. Abra sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Glória a Deus. Amém. 1 Coríntios 11, 23. A palavra do Senhor diz assim: porque eu recebi, preste bem atenção, o apóstolo Paulo escreveu essa carta de 1 e depois 2 Coríntios à igreja e aos cristãos que se reuniam na cidade de Corinto, ok? Era uma igreja que tinha muitos problemas. Vamos nos ver nessa igreja? Uma igreja que tinha muitos problemas, mas foi ali que o apóstolo Paulo chamou de santos. Foi ali que o apóstolo Paulo trouxe revelações profundas e verdadeiras. Foi ali que o apóstolo Paulo nos deu algumas bases do nosso fundamento de fé. E essa igreja pôde frutificar em toda boa obra. Então preste bem atenção, aqui no capítulo 11, o apóstolo Paulo vai falar sobre a ceia do Senhor. Escute, o apóstolo chega nessa igreja, aliás, ele fica sabendo, obviamente, porque ele escreve a carta. E ele encontra uma igreja totalmente desequilibrada, desrespeitosa, até mesmo no momento de tomar a ceia. A Bíblia fala, nós vamos ver que alguns deles, eles comiam tanto pão na hora da ceia. Vamos aplicar para nós, tanto. Não pegavam um pãozinho, o cara já enchia a mão com um pãozinho, assim, parecia que era vasilha de pipoca. Enchia a mão.
que alguns não sobrava pão para outros. Que gula, né? Outros pegavam, não era um copinho de vinho, pegava logo uns 10 copinhos e saía embriagado. Olha que igreja é essa. E é essa igreja que o apóstolo Paulo chama de santo. Olha só, acompanha comigo o versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse. Olha o que Paulo diz a respeito do pão, do que Jesus fala a respeito do pão: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Porque semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice. Então, escute, irmãos, em relação ao pão, o apóstolo Paulo o apóstolo Paulo fala que Jesus toma o pão, reparte, fala: esse é o meu corpo, comei dele todos. E então repartiu e eles passaram a comer, somente isso. Mas quando pega o cálice, ou seja, o vinho, disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que o comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, diga assim, indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, diga assim, discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Dormir na Bíblia é uma expressão usada para falar de morte, ok? De morte. Lembra quando Lázaro morre, e aí Jesus fica sabendo sobre isso, e eles falam: mestre, a gente tem que ir lá, porque Lázaro está morto e tal. Jesus fala o quê? Não, ele não está morto, ele apenas dorme. Lázaro apenas dorme. Os irmãos sabem que a Bíblia e o Novo Testamento insistem em falar que dorme, porque chegará um dia que todos nós iremos ressuscitar. Amém? A morte, sobre aqueles que creem, a morte não tem mais domínio. Aleluia. Essa é uma boa notícia para nós. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Para não sermos condenados com o mundo. Irmãos, o propósito de Deus para nós é uma saúde, é uma cura divina. O Senhor quer que nós vivamos de maneiras saudáveis. E a maior bênção em vida é a saúde. Há muitos que dormem num colchão de 20 mil, 40 mil reais, mas não tem sono para descansar, não tem sono para dormir. A maior bênção que nós podemos ter em vida é a saúde. Há muitos que gostariam de ter vigor, sustento, uma coluna saudável, para poder trabalhar, minimamente para levar uma renda digna para sua própria casa. Mas sem saúde nós estamos limitados. Sem saúde nós nos sentimos incapazes, inválidos para fazer algumas coisas que nós tanto queremos. A maior bênção nessa vida, com certeza, é a saúde. Deus te criou para reinar. Deus te criou para ser pleno. Olha aqui para mim, está no nosso DNA uma vida saudável. Eu pergunto para os irmãos: no céu tem enfermidade, sim ou não? Não tem. Em Deus há alguma enfermidade, sim ou não? E Ele nos fez segundo a sua imagem, conforme a sua semelhança. Entende? Se Ele reina sobre o universo, aqui na terra Ele nos colocou para reinar em vida. Sabe, nós temos em nós o mesmo DNA. Deus não fez o homem para a morte. Deus não fez o seu filho para ficar enfermo. Deus não fez o seu marido para ter qualquer enfermidade, qualquer problema, qualquer vício ou tipo de dependência. A saúde que eu falo não é só de enfermidade, é de qualquer coisa que está fora da vontade do Senhor.
uma mente sã, um corpo são, sabe, um corpo livre de qualquer dependência. A sua esposa não foi feita por Deus para ser nem mesmo escrava de remédios. Amém? Quando estão entendendo, diga amém. Sabe, essa é a vontade do Senhor. O primeiro Adão, quando pecou no jardim do Éden, a morte entrou, a enfermidade entrou. E por causa do pecado, a idade do homem, que era de aproximadamente 900 e tantos anos, foi reduzida por causa do pecado. Quando o pecado entra na humanidade, o pecado vem para destruir, para corromper a nossa identidade. A Bíblia fala que o pecado ele está encravado na nossa carne. Ei, a sua carne nunca vai ter boas sensações, né? A sua carne vai querer dormir na hora que Deus quer que você fique acordado. A sua carne vai querer prazer fora do propósito na hora que você já está dentro do propósito. Por isso que nós não andamos segundo a carne. Se a gente andar segundo a carne, em alguns domingos nós estaríamos aqui dançando, louvando, e no domingo mal nós estaríamos, estou triste, estou abatido. Teve irmãos que eu cheguei e falei assim: irmão, o que foi que tu está triste? Se alegre. Não, pastor, não estou bem. Eu falei: mas se alegre mesmo assim. Não, pastor, não posso ser hipócrita, não me sinto bem. Eu falei: hipócrita, vamos estudar essa realidade. Quem é hipócrita? Qual que é o seu Deus? O seu Deus foi quem morreu e ressuscitou? Ok. O seu Deus é o Criador dos céus e da terra? Ok. O seu Deus opera milagres e da morte tira a vida? Ok. Aonde está a hipocrisia em ser feliz mesmo diante da adversidade? O que está fora de propósito é você, sendo filho de um rei, viver como se fosse um plebeu. Sabe, Deus te chamou para ser uma águia, voar, visão alongada, visão ampla. Não viva como uma galinha que só olha para o chão e come daquilo que está próximo dela. Se você olhar pela fé agora, você vai ver que Deus tem coisas grandes para você lá na frente. Amém? Glória a Deus por isso. Sabe, primeiro Adão foi feito alma vivente, mas em Cristo, que a Bíblia chama de último Adão, começou uma nova raça, um novo modelo, um protótipo que deu certo, que reinou, que subjugou as trevas, que venceu a morte e a enfermidade. Cristo Jesus naquela cruz venceu Satanás e todos os seus planos. Quando eu aceito Cristo como meu Senhor e Salvador, eu estou nele como um ramo que foi arrancado. Não sei quantos já trabalharam, ou já viram, ou conheceram o enxerto. O que é enxerto? Quando você arranca um ramo, prepara e você corta ele na diagonal, tudo certinho, para poder a água ser absorvida, a seiva ser absorvida de maneira mais ampla. E aí você faz uma ferida no caule, assim como Cristo foi ferido, e você coloca aquele ramo naquele caule, e ali então com aquela conexão, a vida daquela árvore é transmitida para o ramo. Nós éramos este ramo que estávamos conectados no mundo, mas o Senhor em amor, num corte especial. Deus não foi abrupto, colocou um irmão para te convidar, colocou alguém para orar por você, colocou a sua esposa de joelho para orar por você. Um corte especial te arrancou do mundo e através das feridas em Cristo conectou você, e agora a vida de Cristo flui para nós. Ele é o último Adão. Quantos estão me acompanhando? Diga amém. O primeiro Adão que pecou no Éden, a morte passou a reinar, a morte e o pecado. Mas o segundo Adão em Cristo Jesus, vida plena, vida abundante. Amém? Não aceite nada na sua vida que seja fora dessa realidade. Vida abundante, alegria, paz, saúde, prosperidade. Aleluia. Fico me segurando para dar alguns testemunhos. Amém. Deixar você dar os seus testemunhos na célula, glória a Deus. Jesus, quando esteve conosco nos evangelhos, você vai ler isto, você vai perceber que Jesus, o ministério dele, muito voltado para sinais. Por quê? Porque toda a pregação do evangelho, os sinais acompanham para dizer amém. Glória a Deus. Se você crê que Cristo Jesus é o Senhor da sua casa, na sua casa tem que ter milagres. Quando o seu filho tiver alguma febrezinha, impõe as mãos, exerça autoridade, milagres acontecerão. Amém? Você vai olhar o ministério de Jesus, houveram 33 milagres feitos por ele, dos quais 28 milagres tinha a ver com o corpo humano. E desses 28, 24
foram curas, ressurreição e libertação. Sabe, Jesus, ele curou, ele ressuscitou. Vamos falar da pior dos problemas. Já viu que alguns médicos falam, não, só não tem solução para a morte. Eu falei, esse médico não é cristão. Porque o Deus que eu conheço venceu a morte. Amém? Nós não ficamos de luto, irmãos. Na verdade, peço perdão. Nós não ficamos mal com a morte. Ficamos de luto, porque o luto é digno. A tristeza, ela deve haver, mas ela só dura uma noite. Sabe, nós vestimos o luto sim. Entende? Quando alguém precioso morre, vestimos de luto. Eu aconselho sempre os meus jovens, quando um avô, ou quando por fatalidade alguém morre, que não era propósito, não era o tempo. E eu sempre falo, chore tudo o que você tem para chorar. Se permita, chore, pode ficar tranquilo, fique quieto, porque faz parte. Sabe? Mas, para todo aquele que crê, a morte não é o fim. Nós não morremos, nós voltamos para casa. Eu brinquei com um dos meus filhos, a minha filha, a Débora. Difícil contar, né? Chega uma hora, fica difícil qual deles. A minha filha, ela aprontou uma, e eu falei, guria, tá louca? Ei, se tu morrer, minha filha. Ela ficou assim, que egoísmo é esse? Tu vai para um lugar muito bom, mas quem vai ficar sem você sou eu. Falei para ela, para de ser egoísta, nada de inventar moda, não está na hora de morrer. Saudavelmente os pais vão primeiro, fica você aí. Falei para ela. Mas Jesus, ele ressuscitou a filha de Jairo, que o Anderson, foi tu, né? O pastor Anderson comentou aqui conosco, na abertura do culto, a filha de Jairo, que tinha acabado de morrer, ele ressuscitou. Mas também nós conhecemos a história de Lázaro, 4 dias na morte, já estava inchado, fedendo, mas Jesus chegou lá e ressuscitou. Deixa eu te falar, não importa a sua enfermidade, nem o tamanho da sua angústia, Jesus é a exata provisão para que o milagre e a saúde reine na sua vida e na sua casa. Aleluia. A exortação bíblica quanto a isso é, ei, crente, que história é essa? Tem que ter fé. A vida cristã é pela fé. A palavra do Senhor fala no Novo Testamento, assim como recebestes a Cristo, nele andai. Quantos aqui receberam Jesus como seu Senhor Salvador? Mas você recebeu a Cristo de que maneira? Por obras ou pela fé. Quem te enganou que depois de receber a Cristo pela fé, agora você deve ser merecedor da saúde? Nós continuamos a vida cristã pela fé. Tem gente que prega assim, já ouvi pastores pregar assim, plantio e colheita. Ficou na chuva, molhou, vai ficar gripado. Não adianta botar a culpa no diabo não. Eu não falo isso. Ficou na chuva, molhou, realmente, naturalmente falando, você deveria ficar gripado. Mas se eu gripar, eu vou expulsar essa gripe no nome de Jesus. Porque mesmo que eu seja infiel, diz a Bíblia, Deus permanece fiel. Oh glória! É isso que nós cremos. Hebreus capítulo 3, versículo 12. Hebreus 3, 12, a Bíblia nos exorta assim: tende cuidado, crente da videira de Porto Alegre. Está escrito aí: jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. A Bíblia nos exorta, ande por fé. Se houver incredulidade, você está entrando por um caminho de perversão. Você está pervertendo o canal, o processo simples e original de Deus. Nós vivemos pela fé, e quem anda pela incredulidade, o resultado é que vai se afastar de um Deus que não foi feito por mãos humanas, não um Deus que está no crucifixo, de um Deus vivo, que constantemente, assim como aquela nuvem de testemunhas, está olhando para você e esperando você falar: sai, dor de cabeça, em nome de Jesus. Amém?
Para falar, em nome de... Até vaga de carro eu oro. Falo, Senhor, vou estacionar aqui, é difícil. Em nome de Jesus, uma vaga. Pastor, e se não achar a vaga? Eu falo, então tem uma sombra. Em algum lugar, Jesus quer me tirar do sol e me levar para uma sombra. Eu falei, mas se não tiver sombra? Eu falei, irmão, alguma coisa vai acontecer. Eu me recuso a achar que Deus não é por mim. Eu me recuso. Quando eu era bem novinho na fé, eu orava assim. A gente tem umas frases de efeito que a gente inventa quando é novinho. Estava orando no meu quarto, falei, em nome de Jesus, Deus vai abrir o mar. E eu vou passar por essa circunstância, e o mar não vai me atingir. E o diabo falou naquele dia, ah é? E se não abrir o mar? Eu falei, então eu vou andar sobre as águas, porque ele me ensina a andar sobre as águas. Aí o diabo falou, e se você afundar igual Pedro? Eu falei, esse Pedro, o que ele foi fazer, né? O diabo está usando até a Bíblia agora para me atrapalhar. Aí eu falei, diabo, se o mar não abrir, eu vou nadando até do outro lado, mas aqui do lado de cá da incredulidade, eu não fico. Amém? Aleluia, creia nisso. Mateus capítulo 8, versículo 26. A Bíblia diz, 8:26. Perguntou-lhes então Jesus, por que sois tímidos? Timidez na Bíblia não é personalidade ou traço de personalidade. Homens de pequena fé, timidez na Bíblia é não manifestar a sua natureza, fé. E ele diz, e levantou-se e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Depois eles chamam eles de homem bully. Já viu o homem bully na Bíblia? Quem já viu o homem bully na Bíblia? É o homem de pouca fé, pouca fé. Homem de pouca fé. O homem gambá, quem já viu o homem gambá, Deus gosta. É o homem que tem fé de muitão. Fé de muitão. Muita fé. Aleluia. Sabe por que alguns cristãos sofrem? Vem comigo. Aleluia. Sabe, irmãos, porque nada deveria mudar. Assim como Cristo andou sobre a terra, a vida de Cristo se encerra naquela cruz, para que todos aqueles que nele crescem, a partir dela continuasse o viver de Cristo sobre a terra. Ele levou sobre si a nossa morte, a nossa enfermidade, a nossa miséria, a nossa pobreza. Encerra na cruz, e a partir da cruz, aqueles que creem continuarão fazendo as mesmas obras que Jesus, e obras ainda maiores. Não deveria mudar. Os milagres continuam. Nós temos a cura divina. Isso está proposto para nós. Então não aceite o engano do diabo. Se doença fosse vontade de Deus, por que você toma remédio? Já que é vontade de Deus. Você quer ir contra a vontade de Deus? Tem gente que acha, não, Deus colocou a enfermidade porque Ele quer me ensinar. Peraí, então para de ir no médico. Se você crê que enfermidade é de Deus, não desrespeite a vontade de Deus. Fica doente. Não é simples a mensagem? Não é simples a mensagem? Se doença fosse vontade de Deus, para de tomar remédio. Deixa o negócio pegar. Mas se você crê que doença não é da vontade de Deus, expulsa no nome de Jesus. Até o ímpio, que não tem Deus e nem esperança do dia de amanhã, busca a cura. E às vezes nós doentes falamos, não, eu estou passando mal, não, vamos lá, irmão, vamos orar por você, não, me deixa quieto. Mas está rejeitando até a oração. Mas aí vai lá e toma o remédio. Nada contra o remédio. Eu acredito que é sabedoria de Deus aos homens, para que nós possamos estar bem sustentados, né? Eu não tenho nada contra, respeito a fé de alguns. Temos que recusam tomar remédio. Glória a Deus. Se você anda por fé, se essa é a sua fé, você não peca. Fique em paz quanto a isso. Eu nem vou ensinar algo a favor ou algo contra. Só vou ensinar a Bíblia. E a Bíblia diz que aquele que procede segundo a fé, não peca. Amém? Aleluia. 1 Coríntios 11, que nós lemos, você vê então Paulo falando aos coríntios a respeito de muitos cristãos que eram fracos, doentes e que morriam. Paulo ficou chocado ao ver cristãos na vida da igreja com essa realidade. Sabe, nós devemos ser diferentes do mundo. O mundo anda conforme as leis desse mundo. A Bíblia fala em Salmos que nesse mundo ele tem a seta que voa ao meio-dia,
a mortandade que a cerca ou assola. A Bíblia fala sobre a peste perniciosa. Sabe, isso tudo está no mundo. Mas a Bíblia nos ensina a orar para que o Senhor nos livre de todas essas coisas. Projeta para nós o versículo 32 de 1 Coríntios 11. Olha o que diz no versículo 32, 1 Coríntios 11, 32. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Ei, o mundo já está condenado. Não tenha esperança nesse mundo. As enfermidades, elas vão se apresentar cada vez piores. Ok? Os problemas, seja eles virais, seja por bactérias, seja por qualquer outro agente patológico, patogênico, do diabo, vai ser cada vez pior. O mundo já está julgado, mas Paulo está falando para os cristãos que ele ficou espantado. Por que vocês estão doentes? Por que vocês estão fracos? Por que tem gente morrendo fora do propósito? Não seja julgado conforme esse mundo, porque o mundo jaz no maligno, mas vocês não. Vocês não. A palavra condenados aqui no original, ela é catacrinos. Ok? Então nós devemos ser contra o mundo, ao contrário do mundo. Entende? Então nós não devemos aceitar enfermidade. Eu estou te falando tudo isso para que você possa se indignar, olhar para a sua vida e falar: basta, a partir de hoje essa enfermidade some da minha casa, some da minha vida. Aleluia. Eu sei que Paulo usa uma expressão, ele pergunta: quem é digno, né? Quem será digno? Ele fala que nós devemos nos achar dignos para tomar a ceia. Mas escute, não aceite o engano do diabo, dizendo que quem pecou não pode tomar a ceia. Não é isso que o apóstolo Paulo está falando. Tomar a ceia indignamente, quando ele fala, não é quem está em pecado. Porque o Detran comprovou e me deu uma carteira, um documento de nível nacional, dizendo que eu estou habilitado para dirigir. Mas esses dias aconteceu algo muito ruim. Uma árvore não podada numa esquina. Esse não era o diabo? Uma árvore não podada em uma esquina, e um galho que ia pegar no meu para-brisa. Eu, como um bom motorista, pelo menos minha justiça própria eu acho que eu sou, fui desviar da galha, mas confesso que errei, porque eu não vi o carro que estava do meu lado esquerdo. Na hora que eu desviei, pá, no carro, falei: sangue do Cordeiro me envolverá. Jesus agora não. Mas melhor é o fim das coisas do que o começo delas. A angústia veio, o dia mal veio, vamos ver o que vai dar, vamos andar sobre essas águas. Aí foi bom, preguei o evangelho para o cara, foi uma bênção, acabei arrumando o carro dele, foi terrível. Dá para ver que eu até suei, né? Obrigado, isso aí consola, porque esse testemunho aperta a gente. Mas olha, escute algo: o Detran não tomou a minha carteira, dizendo: você perdeu a capacidade agora de ser habilitado. Não, eu errei, mas eu continuei sendo habilitado. Deixa eu te falar, você não é aquilo que você faz, você é aquilo que você nasceu para ser. Em Cristo você nasceu de novo, é nova criatura, filho amado de Deus. Não importam os erros. Então nós não estamos falando que dignidade é quem anda correto ou quem errou. Não é isso que Paulo está falando. Paulo diz: ao tomar a ceia, faça isso dignamente, ou seja, com clareza. Obviamente aqueles cristãos andavam doentes, fracos, e até mesmo morriam fora do tempo, porque não tinham revelação, não compreendiam essa realidade da ceia do Senhor dignamente. É como um carro. Às vezes você pega um carro cheio de surpresinha, coisa boa, coisa boa, injeção aqui, não sei o que, elétrico ali e tal, hidráulico lá, serve até cafezinho. Mas se você não conhece aquele carro, você vai passar a vida inteira acelerando, freando e não vai desfrutar de tudo que aquele carro tem para você. Conhecer sobre as realidades espirituais do corpo de Cristo, do pão, vai te dar vida
próspera e tranquila. Então eu quero agora apresentar isso para vocês. O pão já nos foi dado. A Santa Ceia é a provisão exata para que nós possamos discernir o corpo de Cristo. Olha no versículo 30 o que a palavra do Senhor diz. 11:30. Só subir, isso. Eis a razão. Razão está no singular ou no plural? Singular. Pode colar do irmão ao lado, tá? Já passou essas horas, nem sei mais. Não tem problema. Aqui a gente prega a palavra, ensina português, matemática, vamos lá. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes e não poucos que dormem. Irmãos, se eu perguntar para algum irmão que está às vezes com tribulação, irmão, o que está acontecendo? O irmão vai culpar o governo, vai culpar a chuva, vai culpar as 4 estações do dia que acontece em Porto Alegre, vai culpar tudo. Vai querer achar um monte de razão para justificar às vezes uma enfermidade, ou uma falência, ou uma angústia. Mas a Bíblia não fala que há várias razões. Só existe uma razão de você passar por essas tribulações. Uma, qual? Não discernir o pão. Não discernir a verdade. Sabe, ou seja, não ter revelação. O pão já nos foi dado. Você precisa discernir, porque no versículo 29, no versículo anterior, ele diz: pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo. Ei, para aqui. Quem vai sofrer juízo? Nós falamos há pouco tempo. O mundo. O mundo já está julgado. E o seu príncipe, a Bíblia diz. O príncipe desse mundo já está julgado. Então nós, os que cremos, não seremos julgados com este mundo. Não. A disciplina do Senhor para aqueles que creem é como um pai a um filho. Não com o mundo. Mas você sendo cristão, se você come desse pão e se você bebe desse sangue, sem entender a realidade do corpo de Cristo, você vai comer e beber o mesmo juízo do mundo. Se no mundo tem enfermidade, ela vai alcançar sua casa, sua vida. Se no mundo tem falência, derrota, vergonha, vexame, isso vai alcançar sua casa. Mas quando você tem revelação do corpo de Cristo, mal algum te sucederá. Praga alguma chegará à sua tenda, nem a peste perniciosa te assolará, nem a seta que voa ao meio-dia, nada. Você será livre da mulher adúltera, do homem enganador. Você será livre, você e a sua casa. Quantos estão comigo? Sabe, o pão nos foi dado. E é tão interessante porque Jesus ele não fala, não explica o pão. E hoje eu estou focado no pão. Eu quero falar do pão, porque foi o pão vivo que desceu do céu, amém? A gente valoriza muito o sangue, glória a Deus, ambos têm grande valor. Mas às vezes a gente despreza, ou quem acostumou ler lá, ele não fala muito do pão, vamos focar no sangue. Não, vou te explicar por quê. Quando Paulo ele fala o que Jesus disse na Santa Ceia, Jesus estava ali com os judeus, seus discípulos, tá? Olha aqui para mim. Todo judeu sabia a realidade do pão, por causa do seu sistema de ensino. Todo judeu era ensinado no Pentateuco, nas leis e nos profetas, basicamente isso. Agora, quando você vai estudar a Bíblia, você vai perceber que há profecias no Velho Testamento, que falava que o corpo daquele que fosse pendurado no madeiro, o Messias, o Filho, o servo, seria dilacerado. E as nossas dores e enfermidades iriam sobre ele. Então quando Jesus pega o pão e diz: este é o meu corpo, e parte o pão, os discípulos falam, são judeus, já sabiam das profecias, eles falam: uau, não vou aceitar mais enfermidade. Jesus não fala muito para nós, não nesse momento, mas quando você vai olhar para a Bíblia, e agora nós vamos entrar um pouco, vamos mergulhar um pouco nisso, ok? A profecia dizia que o corpo seria partido em favor de nós. Isaías 52, versículo 13. Nós vamos até 53, versículo 5. Isaías 52, 13.
Eis que meu servo, servo S com letra maiúscula, está apontando para alguém profético que viria, uma pessoa específica que vai acontecer tudo isso que eu vou ler para vocês. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime, como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência, nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e com um de quem os homens esconderam o rosto. Perguntaram: você que andava com ele? Não, eu não. Era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente, diga assim, certamente. Sabe o que é certamente? Quando a Bíblia usa a palavra certamente, ela fala mais do que certeza. Mais do que certeza, certeza absoluta, sem margem para erros. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos, achávamos, julgávamos que ele era aflito, ferido, e Deus, o mundo vê dessa maneira. Jesus sofreu, Jesus, tadinho, ele foi perseguido. Nós apenas julgávamos assim, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Profeta Isaías disse isso 765 anos antes do servo, do Messias, do Cordeiro de Deus, que João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sabe, ele foi profetizado. Quando Jesus pega o pão, esse pão que nós vamos partir hoje, ele diz que Jesus levou sobre si toda a enfermidade, toda dor. Nenhuma enfermidade na sua vida é legal, nenhuma enfermidade na sua casa possa ter liberdade, nenhuma. Seja aflição, seja depressão, angústia, não aceite, lute, reaja. E eu vou te ensinar a fazer isso hoje. Sabe, o pão aqui fala literalmente de cura física. Tem gente que acha que a fé, ela é só etérea, ela é só subjetiva. Aí você vê aquelas pessoas falar: não, se Deus quiser, benza a Deus. Deixa eu te falar, há algumas pessoas da minha família, os mais velhos: se Deus quiser, meu filho, não, Ele quer, está escrito na Bíblia, Ele quer. Então não precisa falar se Deus quiser, já profetiza. Fala assim: em nome de Jesus, pronto, resolvido. Amém? Glória a Deus. Sabe, Isaías, no versículo 4, aqui em Isaías nós lemos, a Bíblia diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e dores. Diga assim, enfermidades. Diga dores. Enfermidades no original é coili, que significa doença, literalmente doença, ok? Doença. A palavra dores, ela não é subjetiva. Não, só está fazendo um paralelo, só está fazendo assim uma aplicação a um sentimentozinho de aflição. Não. Dores é makob, que significa dor, seja física ou mental. Aleluia, aleluia. Sabe, o diabo ele tenta contra você, porque você é uma ameaça para ele. Vou te explicar uma história. Imagina nós formos caçar, e aí eu estou com um rifle aqui, de repente tem vários pássaros ali, e eu saio atirando, pá. Alguns morrem, outros ficam feridos. Quem que eu vou correr atrás primeiro, do morto ou do ferido?
Ai, pastor, não sei, nunca cacei com o senhor. Eu vou atrás do ferido, porque o morto não vai sair correndo. Não é verdade? Porque o ferido ele pode levantar, ó, estou indo embora. O diabo ele tenta colocar enfermidade na sua vida. É isso, esse é o objetivo do diabo. Tentar colocar enfermidade para parar você. É em você que ele vai primeiro. Entende? Ele vem tentar, essa é a primeira tentativa dele, colocar enfermidade. Fuja do pensamento acusador do diabo. De falar, ah, e se não der certo? Ah, e se eu tiver com essa doença? Ah, mas e se o remédio não funcionar? Se alegre com a cura. Quando você receber a oração por cura, se posicione. Pastor, ainda está doendo, então ora de novo. Ainda está doendo, ora de novo. E se amanhã eu acordar e estiver doendo, ora. Quem mandou parar de orar? Esses dias atrás nós ouvimos uma palavra, não é verdade, sobre substancialização da fé, amém? Preguei ela para os jovens e eu nomeei ela de crie o seu mundo. Crie o seu mundo. Escute, essa aqui é fresquinha, tá? Está direto do trono do Pai. Quem criou os céus e a terra? Não precisa ficar com medo não, pode falar. Deus. Ele vai até ficar feliz se você souber. Preste bem atenção. Quem Deus fez a sua imagem e semelhança? Se no DNA do Pai tem poder de criar, por que você parou de criar? Quem falou para parar de criar? Mas o Deus criou sobre o caos. Sua vida está zerada ou tem algum caos aí passando? Tem caos, profetiza, declare, ore, crie paz em meio à guerra. Crie do caos um belo jardim. Não pare, assim como ele fez, pelo Espírito e pela palavra. O Espírito de fé e a palavra de Deus. Continue a criar, glória a Deus. Creia e lute por isso. Imagina eu casar uma irmã entre nós e eu falo assim: minha irmã, receba este homem como seu marido. Ela, pastor, eu vou tentar, né? Tentar? Peraí, não, você não entendeu. Irmã, receba-o como seu marido. Então, pastor, vou tentar. Não tem espaço para tentativa. É o seu marido. Casou, casou. Então não tem esse espaço. Agora eu vou aplicar para você entender. Não tem espaço de, vou tentar receber a cura. Eu vou tentar. Ei, na cruz você já está curado. Então não tem espaço para tentar. Tem espaço para levanta e anda. Levanta e anda. Esse é o único espaço para o alto e avante. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Ei, vamos brincar de matemática aqui agora? Junto comigo. Vamos estudar matemática. Vamos fazer a regra. Quem já viu falar naquela prova real? Já viu prova real? Você resolve uma equação matemática de frente para trás. Para saber se está certo, você vem fazendo ela agora de trás para frente. E aí você vai chegar na prova real. Ok. Versículo 30. 1 Coríntios 11:30. Olha o que a Bíblia diz. Eis a razão. Vamos fazer a prova real no versículo. Irmãos, deixa eu te explicar um negócio. A Bíblia foi feita para ser lida, comida, ruminada, estudada, mergulhada. Pode ir sem medo, olha só. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos, doentes e não poucos que dormem. Que razão? O que é a razão? Volta lá no 29. Pois quem come e bebe sem discernir, então vai se tornar lá no final fraco, doente e vai morrer. Vamos de trás para frente. Quem é que fica fraco, doente e morre? Quem não discerne. Ok. E se eu discernir? Ou seja, melhor ainda, pastor, eu quero ser forte. Quantos querem ser forte aqui? Diga amém. Quem quer ter saúde, diga eu quero. Quem quer ter vida e abundância, morrer assim, lá na velhice, depois que todo mundo já tiver herança, e assim, morrer bonito, chique, vou dormir, não me acorde, e realmente você não acorda, vai parar no céu já.
E morte bonita essa, não é verdade, irmãos? Eu falei pra minha esposa, amor, se eu morrer, eu quero morrer assim. Ela falou assim, posso morrer junto com você? As mulheres não gostam que fala de morte, né? E sempre é junto com o marido, não me abandona. Eu falei, não tem problema. Vamos lá. Então, quem quer ter vida em abundância? Ok, para se ter isso, então, nós precisamos, volta lá no 29, discernir o corpo. Simples quanto isso. Simples quanto isso. Uma vez que você discerne o corpo, ok, vida, saúde, força. As pessoas vão olhar para você e falar, cara, eu não te entendo. Cara, é coisa de jovem, né, irmãos? Vamos lá. Vai formatando. Eu ia falar meu agora. Teve um irmão que falou assim, pastor, o senhor vai pregar no culto? Não, pastor, isso é um esforço para formatar. Eu falei, não, eu gosto até de pregar para a igreja, eu amo pregar para a igreja. Deixa eu te falar algo. Você quer ser forte, você quer ter saúde e você quer viver abundantemente. Então, ao pegar do pão, esse é o corpo de Cristo. Ao comer desse pão, eu como saúde. E toda enfermidade que há em mim, ela sai em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Sabe que comer na Bíblia, ela tem um significado profético. Adão pecou porque ele comeu errado. Os irmãos sabem que comer é importante, né, irmãos? Você é aquilo que você come. Por exemplo, pessoas que são fitness, já viu? Pessoas fitness, come bem, alimentação balanceada, equilibrada. Quem quer emagrecer, por exemplo, baixas calorias, só come coisa correta, bastante fibra, não é assim? Os irmãos não falam de jeito nenhum, porque, não, pastor, eu não estou nessa dieta não. Irmãos, a igreja é saudável. Não, pastor, mas o senhor já está falando que comer do pão já deixa saudável. Deixa comigo então. Vou comer à vontade. E vou pegar o pão e falar, Senhor, está aqui o segredo. Mas já viu a pessoa que não tem muita saúde? Pode ser magrelo, mas às vezes o colesterol está alto. Isso é ruim para a saúde. Sabe por quê? Come errado. Come errado. Comer foi o que Adão fez, comeu errado. E porque comeu errado, o pecado entrou. Jesus Cristo foi dado para nós como o pão vivo que desceu do céu, para que nós, os que creem, comêssemos corretamente desse pão. Se você pega esse pão e come de maneira errada, você vai ser julgado, a Bíblia diz, com este mundo, sofrer os mesmos danos, seja a enfermidade, seja a angústia, seja a derrota, seja a falência. Mas se você comer deste pão com revelação, dignamente, toda a enfermidade vai sair da sua vida. Pastor, a minha junta não mexe. Come, filho. Pastor, eu não consigo levantar o braço. Pode comer. Pastor, eu não enxergo bem de um olho. Come. Creia, porque algo vai acontecer. Nos momentos de maiores angústias que eu e minha esposa passamos, eu pegava nas mãos dela, olhava nos olhos e falava assim, amor, nós estamos mortos. Ela, não. Eu falei, então vai melhorar. Deus não quer nos matar. Deus não quer nos matar. Ele é bom. Então nós vamos passar por essa circunstância comendo do corpo e dizendo, algo vai acontecer. Há uma expressão na Bíblia que chama o seguinte: viva a esperança. O que o não cristão tem essa viva esperança. Eles não têm isso, não é? A pessoa bate, vou vingar. Leva uma buzinada, vou atrás. Por quê? Porque você não tem esperança de que algo pode acontecer. Você quer fazer justiça com o próprio braço. Falou mal de mim, vou lá e falo mal dele também, não é? Porque você não tem a viva esperança de que Deus luta a sua causa. Pastor, mas me puxou o tapete, está me levando à falência, eu vou acabar com ele. Ei, tenha viva esperança, porque ele vive. E porque ele vive, eu posso crer que haverá o amanhã. Amém? Essa é a nossa viva esperança. Nós devemos comer corretamente. Lá em João capítulo 6, abra para nós.
João 6, deixa eu ver o versículo. A multiplicação dos pães e dos peixes. Não vai dar para eu ler, porque senão vai ser muito... Bem, nós vamos ceiar, né? A ceia é o mesmo momento? Ok. Quero ler só alguns versículos. Versículo 15, se eu não me engano. Deixa eu olhar se eu... Isso. Versículo 15. Ok, arrebatar. Perfeito. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo, para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Irmãos, o que acontece aqui em João capítulo 6 é que Jesus opera uma grande multiplicação de pães no deserto. Havia milhares de pessoas ali. E aí eles queriam proclamar Jesus rei. Mas sabe por que queriam proclamar Jesus rei? Não é por causa que eles tinham revelação do corpo ou de quem era Jesus. Não. Eles queriam proclamar Jesus rei porque eles estavam com a barriguinha cheia. Tem muita gente que busca a Deus pelo que Ele pode te dar, pelo que Ele pode te oferecer. E Deus é bom, Ele vai te dar o pão, porque Ele é bom. Cada um age com a sua natureza. Deus te dá, e você não. Mas há pessoas que recebem somente por interesses pessoais, mas Ele dá. Cada um age com seu caráter. Então Jesus, Ele não aceita. Pelo contrário, ali no deserto, Ele faz um dos discursos mais duros que você vai ver na Bíblia. Um dos. E Ele diz então, a partir do versículo 51, João 6, 51. Acompanha comigo. Eu sou o pão vivo que desceu. Imagina uma multidão de gente. Eu sou o pão vivo. Comeram pão, barriguinha cheia, todo, matou a fome, comeu, papou, não está mais aflito. Ok, então saiba de uma coisa: sou eu, o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Ei. O mundo vai ser julgado. Como em meio ao mundo, um sistema, no original o mundo é cosmos, um sistema mundano, pode haver vida. Ele diz: e o pão que eu darei pelo zoe do mundo é a minha carne. Jesus, Ele fala: no mundo passareis por aflições, mas tem de bom ânimo. O zoe que eu coloquei aqui nesse mundo, venci o mundo. No Velho Testamento há uma profecia a respeito de Jesus que diz que Ele é, porém, um caminho reto em meio ao deserto. Se tem um lugar difícil de fazer um caminho reto, é no deserto, irmão. Porque bate uma tempestade de areia, o caminho muda. Faz uma estrada aqui, amanhã a estrada já não está lá mais, porque o morro estava de cá, veio para cá. O mundo é assim, sem esperança. Não, a partir de hoje eu vou parar com isso. Não consegue, porque o mundo não tem o zoe, não tem a vida de Deus. Mas Jesus é o caminho reto no meio do deserto. E Ele fala assim, Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Eu sou a vida no mundo, é a minha carne. O segredo é estar em Cristo Jesus, comer da sua carne sempre. Jesus afirma ser o pão e que dele nós deveríamos comer da sua carne. A palavra zoe é vida. Deus soprou. Se você for olhar em Gênesis, Deus faz o homem do pó da terra e Ele sopra o sopro de vida, zoe. Agora, vamos estudar um pouco mais esse vida, zoe. Pastor, zoe aqui é a vida eterna. É aquilo que o jovem rico chegou em Jesus e disse: bom mestre, como farei eu para herdar a vida eterna? Não. Quando você fala de vida eterna, céu, lá com Cristo, a eternidade, não é zoe. Vida eterna é zoe aionios. Zoe sozinho é vida física. Vida física.
Vida natural é o fôlego de vida. Então quando Jesus fala, quem comer da carne vai ter vida, Jesus está dizendo, vida física. No versículo 58, coloca para nós: este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que vossos pais comeram no deserto, e contudo morreram. Quem comer este pão, Jesus disse, viverá eternamente. Sabe, no Velho Testamento eles comeram errado, e porque comeram errado, sem revelação, morreram no deserto. Mas no Novo Testamento nós temos o pão revelado do Pai para nós. Você vai ver no versículo 53, 54, no 56 e no 57, em todos esses versículos, eles falando sobre comer, aquele que de mim se alimenta. A Bíblia está falando de comer, e no original a palavra comer é trogo, que é mastigar, que é fazer com que haja processamento do alimento. O que Jesus está falando aqui, não é de um comer espiritual, entenda isso. Se você for estudar a Bíblia, eu sei que eu respeito todas as traduções que nós temos, são muito bonitas, são muito inspirativas, e há um pensamento aí fora de que cada um interpreta a Bíblia do jeito que quer. A Bíblia é a verdade, você tem que estudar a verdade, checa a verdade. No original grego não é comer, é só um exemplo, é um paralelo que ele quer traçar. Não, é comer mesmo, é colocar na boca e mastigar. Jesus está falando sobre comer do pão vivo. Quando você mastiga esse pão, você está comendo vida. Sabe, irmãos, eu fui católico até os meus 14 anos. Mas assim, 14 anos, não. Eu fui católico, mas cólico mesmo. Minha mãe me ensinou a rezar o terço. Para não mentir, toda semana eu rezava sozinho o terço, 2 vezes, toda semana. Crer em Deus Pai, era comigo. Tinha um irmão seminarista no nosso meio, Lucas, que ele falava assim: pastor, eu já rezei o terço demais. Quando as coisas ficavam difíceis, eu falava assim: passa rápido, passa a bolinha que a coisa está feia. Passa a bolinha que a coisa está feia. Passa a bolinha que a coisa está feia. Meu irmão, já fiz muito disso. Rezava o terço, ligava lá no canal, na Rede Vida, e rezava o terço. Deixa eu te explicar algo. No Novo Testamento existem algumas cerimônias sagradas ou sacras. Entre eles, por que eu estou te falando isso? No catolicismo, a gente aprende também sobre a ceia, obviamente a Eucaristia, mas existe um pensamento errado sobre isso. Mas era uma cerimônia sagrada, sacra. Tanto que eu colocava a hóstia na boca, e aquele negocinho era danado para grudar no céu da boca, né? E falava que não podia mastigar. Mas eu vou falar para vocês que eu dava um jeito de tirar dali depois. Mas era sagrado. Deixa eu te falar, existem algumas coisas que são sacras no Novo Testamento, e nós como igreja mantemos sagradas até hoje, porque se a Bíblia diz, elas ainda são. Uma delas que eu quero falar é do batismo. O batismo, tem até uma piscina aqui, obrigado os irmãos que prepararam a piscina para esse momento eu fazer essa dinâmica, essa didática, obrigado. Uma delas é o batismo. Nós teremos o batismo dos Radicais Livres dia 22, amém? É sagrado. Quem crer e for batizado será salvo. Pastor, eu criei, mas não vou batizar. Então você não creu, porque quem crê muda. O batismo é uma cerimônia onde o seu velho homem morre profeticamente pela imersão, e nasce um novo homem. Assim como Noé e a sua família entraram na arca, passaram pelas águas do dilúvio, e quando saíram das águas, novos céus e nova terra. Assim como o povo era escravo de Faraó no Egito, passou pelas águas, um novo tempo, viva a esperança para eles. O batismo é uma cerimônia sagrada. Outra cerimônia sagrada, o casamento. Nós levamos a sério o casamento. É uma aliança onde 2 se tornam 1.
Qualquer jovem, qualquer solteiro ou solteira que quer se casar, deveria primeiro avaliar e buscar em Cristo o suprimento de toda a sua vida, emocional, afetiva. Porque o casamento é uma equação matemática. São dois que se tornam um. A Bíblia é inteligente. 1 vezes 1 é quanto? 1 vezes 1 é quanto? 1. Mas se você entra para o casamento, eu namorei um, transei com outro, fiquei com aquele lá, minha alma está espalhada para um monte de mulher aí atrás. Eu vou chegar para casar com esse aqui, pastor, mas eu estou assim, 0,25. Você entra para o casamento, 1 vezes 0,25 é quanto? 0,25. É sagrado o casamento. Por isso que nós acompanhamos, discipulamos, ensinamos. Pastor, eu casei e meu casamento não vale 1 vintém, tá ruim. Tá 0,3, às vezes vai para 4, o senhor prega só para 5, mas depois sexta-feira já está lá para 0,2. Como é que faz, pastor? Nós vamos cuidar, porque o casamento é sagrado. Trazer para perto, aconselhar, exortar, corrigir em amor, como pais a filhos. Fazemos isso na luz das Escrituras, porque é algo sagrado. E outra cerimônia sagrada é a ceia do Senhor. Perdemos isso no decorrer da tecnologia, das mídias sociais, da aparência, da selfie, das fotos, daquilo que é só exterior e admirável e momentâneo. Eu estava esses dias meditando. As stories do Instagram é imagem momentânea, é 24 horas, não é assim? Tem gente que é assim, prefere prazeres momentâneos do que prazeres eternos. Essa é a geração. E por causa disso, nós perdemos uma prática tão bela que eu queria que nós voltássemos a fazer. Se tem alguém da sua família que não veio hoje, ou da sua célula, você deveria pegar o pão, o vinho, sair daqui lá na casa dele. Irmão, vim ceiar com você. Você não pôde vir, mas eu vim ceiar com você. Entende? Alguém está enfermo, pastor, fulano está no hospital. Pega o pão, pega o vinho, vai lá no hospital, suco de uva, vai lá no hospital, vai ceiar com ele. Nós deveríamos fazer isso mais vezes, porque é sagrado. Isso é algo sério para nós. Porque alguns comem e bebem sem discernir, e nada vai acontecer. No versículo 56, no 53, 54, 56, 57 fala sobre comer. Comer, esse verbo está no infinitivo, ou seja, você pode conjugá-lo no passado, no presente ou no futuro, é comer igual. Isso mostra que comer do corpo aponta para um processo contínuo, não tem hora de parar. Assim como Deus, na sua natureza criadora, nos fez a sua imagem e semelhança, você não deveria parar de criar. Da mesma maneira, você não deveria parar de comer de Cristo. Já viu? Uma vez um guri veio para a aula do maturidade, aprendeu sobre fé. Chegou em casa, bem, o professor disse, a Bíblia diz, que se eu falar para o monte, sair daqui para o outro lado, vai acontecer. Ele abriu a janela, olhou para o monte, somou fé e falou: amanhã você vai estar do lado de lá. Fechou a janela e foi dormir. Acordou no outro dia, abriu a janela e o monte estava lá. E ele disse: tá vendo? Eu sabia. Parou de crer por causa das circunstâncias. Vou contar outra também. Eu estou meio engraçado. É bom porque você conta na célula. Ou não, vou usar essa. Essa não foi boa, essa aqui foi legal, essa aqui você usa o que você quiser na célula. O cara estava dirigindo no deserto, acabou a gasolina no meio do deserto. Foi agora, não tem posto, não tem ninguém passa aqui. Aí ele bateu a mão assim no volante, colocou a cabeça, falou assim: Senhor Jesus, faz aparecer gasolina aqui do sobrenatural. Você lembrou da palavra do pastor? Sobrenatural. Na hora que tu olha para o ponteiro, tum. Aí você diz: não acredito. Tum. Deixa eu te falar.
Você não pode andar na vida pelas circunstâncias, de maneira natural. Existe uma guerra no reino espiritual. A palavra profética liberada para Daniel foi resistida. A palavra de Deus foi resistida durante 21 dias pelas forças malignas. Um dos pastores, quando eu me converti, a esposa dele teve leucemia, que é o câncer no sangue, em linhas gerais. Mas Deus disse para ele: você vai ceiar com ela todos os dias, porque eu vou trocar o sangue dela. Até o dia que o médico deu o diagnóstico: cadê a leucemia? Está curada. Todos os dias ele ceiou. Todos os dias ele ceiou. Porque comer do corpo não tem como parar. Jesus disse: façam isso todos os dias até que eu volte. Oh, sabe o que Jesus está falando? Ei, o mundo é terrível. O mundo vai tentar destruir sua vida, sua família, sua casa, mas eu dei a provisão para você. É, Deus, qual? Come todos os dias. Todos os dias. Quando você pegar o cálice, você vai falar: este é o sangue. E o cálice, o sangue aponta para o quê? Você foi salvo, esse preço foi pago por você. Você é dele, você não é mais do mundo, você não é mais do pecado. Esse sangue diz: perdoado, justificado. Esse sangue fala, e fala mais que o sangue de Abel. Esse sangue diz: justo, justo e justo. Agora imagina, você acabou de pecar, terrível, um tropeço, infelizmente. Quando você pega o sangue e fala: eu sei que eu errei, mas eu não olho para o meu erro, eu olho para o sangue derramado na minha vida. Por isso eu não vou baixar minha cabeça, por isso eu não vou andar segundo o mundo, por isso eu creio em Cristo. Eu sou justo e santificado em nome de Jesus. No dia mau, enfermidade, febre a noite inteira, sei lá. No outro dia, porque Jesus diz: fazer isso todos os dias. Você pega o pão e fala: esse pão que foi partido é para minha cura. Então eu vou comer desse pão e eu vou ser curado. Ei, irmão, quero ver um crente meia boca fazendo isso todo dia. Eu quero ver um crentezinho que uma enfermidade vai tentar pegar, se ele fizer isso todo dia. Não tem um demônio que resista a isso. Então esse negócio: se Deus quiser. Deus já quis e falou: vai comer do pão, vai beber do sangue. É a provisão para você passar reto no deserto, para você vencer e chegar vivo, saudável, próspero, frutífero até o fim. Aleluia. Quando estão comigo, diga amém. Fique em pé no seu lugar, glória a Deus. Aleluia. Eu queria que enquanto os irmãos do louvor podem subir. Queria que enquanto nós tocássemos, os servos distribuam a ceia, porque nós vamos tomar, comer do pão. Você que é batizado nas águas, você deve ceiar. Não aceite nenhuma acusação do inimigo, dizendo que você não é digno. Lembre-se da palavra. Dignidade aqui é revelação. Revelação, amém? Pode distribuir o pão, o cálice, distribua. Em nome de Jesus, enquanto nós distribuímos, vamos cantar uma canção, aleluia. O seu cálice, mantenha um espírito de oração. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito,
caminhos do Senhor. O meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Ainda nós vamos cantar essa canção novamente. É possível a gente construir essa letra? Já estamos fazendo. Quem não recebeu ou pão ou cálice, levante a sua mão bem alto. Você que é batizado e não recebeu, levante a sua mão. Os servos, por favor, vá até esses irmãos. É aqui no meio, praticamente aqui no meio. É o pão? É o pão? Não? É o pão, né? Ok. O pão aqui no meio para os irmãos. Amém? Glória a Deus. Ó Espírito Santo de Deus, obrigado pela provisão, Jesus. Obrigado, Senhor, pela tua provisão. Este é o socorro no tempo presente. Esta é a viva esperança de Deus para nós. Não haverá mais lágrima nem dor, porque o Senhor nos deu da sua carne, para que todo aquele que dela comesse não perecesse pela enfermidade, nem pela doença, nem mesmo a dor, mas vivesse vida abundante. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Podemos colocar a letra? Amém. Mas alguém não recebeu? Levanta sua mão. Ok, todos receberam. Vamos ministrar essa canção de todo o nosso coração ao Senhor desde o início. Aleluia.